Metade do mês de janeiro, nem deu tempo de você se arrepender das promessas que você fez para o ano de 2026. Já aconteceu bastante coisa. 2026 promete, não só para os fundos imobiliários, os ativos em geral. E eu estou aqui hoje para dizer o que eu espero para os fundos imobiliários no ano de 2026. Sou Ricardo Figueiredo, professor da Finclass, especialista em fundos imobiliários. A gente vai dar uma olhadinha. Juros! Será que a Selic vai começar a cair? Quando ela começará a cair? Como é que isso impacta o nosso mercado? Eleições, como é que isso pode impactar o nosso mercado? E se tivermos uma mudança de eixo político, governo assumindo em 27, à luz de tudo isso daqui, a gente vai falar também sobre cada mercado específico dos fundos imobiliários. Vamos nessa. Vamos primeiro marcar um ponto de partida. 2025 foi um ano excelente para os fundos imobiliários. O IFIX subiu mais de 21%. Você que ficou esperando o primeiro corte de Selic para poder investir nos fundos imobiliários. Era mais legal comprar CDB do Banco Master, não é? Então, agora seu dinheiro está preso lá no FGC, você está esperando para receber, e nessa brincadeira você já fez menos dinheiro nos últimos 12 meses do que se tivesse montado uma carteirinha mais ou menos, hein? Não precisava nem ser muito boa, mais ou menos de fundos imobiliários. Mas tudo bem, você ficou esperando o primeiro corte de Selic. Não deu certo para você que ficou esperando, tá? Eu investi, nossos assinantes aqui investiram, a galera tá com um sorriso de orelha a orelha. Ano excelente para fundos imobiliários, e aí tem uma turma me perguntando, perdi o bonde? Mais de 21% em 2026? Andar mais? Será? Primeiro, eu vou começar aqui com a questão de Trump. A questão de Trump impacta globalmente os ativos, mas a gente precisa olhar para o nosso mundo de fundo imobiliário e perceber que de forma direta a participação de investidor estrangeiro ainda é tímida. Cresceu ao longo do tempo. Em estoque é muito tímido, ou seja, a quantidade de cotas que o investidor estrangeiro carrega é pequena, 5%, 6%, dependendo do mês. A gente observa lá o boletim da B3. Mas o giro de mercado secundário já tem uma participação maior. Não é predominantemente investidor estrangeiro, mas é uma participação relevante. A gente fala algo aí como 15%, 16%, 17%, 18% mais ou menos do giro sendo realizado pelo investidor estrangeiro. Ele está ali no trading, mais no trading do que no carrego da cota. E é óbvio que todas as ações de Donald Trump, sejam locais focadas ali na economia americana, sejam internacionais, no evento de Venezuela que tivemos no final do ano, agora as questões envolvendo Groenlândia, enfim. O que não falta é bazuca na mão de Trump para ele mirar nos mais diversos alvos. Esse tipo de situação traz volatilidade, por vezes faz com que o investidor em sua moeda procure ativos de maior segurança e também nas moedas internacionais em investimentos fora da sua geografia. Então o investidor brasileiro, ele tenta onde ele vai buscar segurança? Título público. E quando ele olha para outra geografia, ativos defensivos, ouro, por exemplo. O investidor norte-americano, ele olha, por exemplo, um ativo defensivo para ele, ouro. Tem um outro fator também. Este tipo de política, por vezes, a gente observa as questões tarifárias ano passado, promoveram um certo enfraquecimento do dólar. E isso acaba levando dinheiro para emergentes. Ajuda a explicar, por exemplo, a performance exuberante de Bovespa no ano passado. O que o Trump fez, ou falou que ia fazer, impacta diretamente aquele fundo imobiliário que você investe? Não, o contrato de locação está dado, tem que ser respeitado, tem as cláusulas punitivas caso seja terminado de forma antecipada, mas isso, por óbvio, afeta a dinâmica para o mercado, especialmente aquelas áreas que estão vagas, o humor do investidor, né, o humor do empreendedor, vai expandir uma operação, não vai, enfim. É nisso que a gente tem que ficar de olho. Diretamente, muito pouco. Agora vamos para os elementos que afetam muito mais o nosso mercado de fundos imobiliários. Primeiro, juros, pilar número 1, juros devem começar a cair. IFIX, ano passado, 21,15%. Tá aqui, ó. Um excelente ano. Lembrando que a gente abriu, olha janeiro aqui, ó, caindo. Chegou ali, ó, no momento mais duro, agudo, quase 5% de queda em janeiro, o IFIX, meu Deus. E a gente teve uma reversão excelente, entramos num trend super positivo, especialmente mais aqui para o final do ano, e fechamos com mais de 20% de alta. E o CDI? Tivemos o segundo maior CDI em ano calendário, ano fechado, nos últimos 20 anos. Maior do que 2025, a gente só foi encontrar lá em 2006. E ainda com este cenário de CDI tão duro, em uma janela em que o CDI já vinha sendo extremamente generoso, quarto ano seguido de CDI em 2 dígitos, e esperamos que 2026, inclusive, também o acumulado
seja em 2 dígitos. Ainda assim, os fundos imobiliários entregaram em 2025 uma performance melhor e bem melhor, diga-se de passagem, do que o CDI. Agora, o que a gente espera para 26? Este é o Boletim Focus de 9 de janeiro. O Boletim Focus, os economistas das entidades de mercado, banco, corretora, asset, enfim, mas são os economistas, eles esperam Selic no final deste ano em 12,25. 12,25 ao final de 2026. Ao final de 2027, 10,5, o processo de queda continua. Ao final de 2028, está um 9,88. A gente sabe que não vai chegar em 9,88, ou é 9,75 ou 10. Isso daqui é justamente porque tá dividido, né? Uma parte da galera ali esperando em 9,75, outra parte da galera esperando em 10, ficou no meio do caminho 9,88. E para 2029, 9,5. Pessoal, normalmente economistas e o próprio mercado tendem a ser mais pessimistas em ciclo de queda, ou seja, eles nunca acham que a Selic vai cair tanto quanto a Selic efetivamente cai. E eles também são otimistas no ciclo de alta. Eles nunca acham que a Selic subirá tanto quanto ela efetivamente sobe. Eles esperam altas menores e quedas menores, sempre. Um ou outro momento isso não se materializou, mas na maioria dos casos foi assim. Ou seja, se o passado se repetir, a gente pode ver sim este ciclo de queda de juros empurrar a Selic ainda mais para baixo. Mas por enquanto esse é o cenário que a turma espera. Inclusive, pessoal, observem que as respostas dos últimos 5 dias úteis para 2026 mostraram que os economistas esperam a Selic em 12 no final desse ano. Um pouquinho mais para baixo do que a mediana para o boletim do dia 9. Isso porque não são todos que atualizam toda semana as suas expectativas e encaminham para o Banco Central, que compila tudo e libera o Boletim Focus. Essa é uma mensagem importante porque quem andou revisando o modelo mais recentemente está inclusive esperando uma Selic no final de 2026 ainda mais baixa, em 12%. Nós teríamos aí uma queda de 3% em relação ao atual patamar, uma vez que estamos em 15% ao ano. Mais uma vez, quem anda revisando o modelo está vendo ainda mais para baixo do que quem revisou o modelo já há um tempinho maior. Particularmente, inclusive, estou nesse time. Acredito que o mercado, mais uma vez, será pessimista em relação à nossa capacidade de efetivamente reduzir taxa de juros. A gente pode ver essa taxa cair ainda mais para baixo. Não numa velocidade maior, mas ainda mais para baixo. Tudo isso porque a expectativa do IPCA para este ano já está flertando ali com 4%, inclusive os dados de ponta, os últimos 5 dias úteis, já nos 4%. Para o ano de 27, uma queda indo para 3,80%, para 2028 indo para 3,5%. Ainda acima da meta de 3%, mas já bem próximo. Estas expectativas mais acomodadas dão ao Banco Central espaço para que ele inicie um ciclo de redução de taxa de juros. E isso é bom para os fundos imobiliários? Isso é a opinião dos economistas. E o mercado? O mercado a gente olha a curva de futuro do DI. Essa linha azul é a curva mais recente, porque essas tracejadas a gente vai olhando para o passado. Eu tiro 22 dias úteis na roxa, eu tiro 125 dias úteis na verde. Olha como há 125 dias úteis atrás o mercado esperava juro mais alto, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Agora o mercado já está esperando juro mais baixo, no curto e no longo prazo. E no curto, que é resposta à taxa Selic, o longo é muito mais direcionamento de política fiscal. O curto reflete mais movimento de taxa Selic. No curto, a gente observa aqui, comecinho de 27, o mercado já está esperando ali algo como 13,75. O mercado é ainda mais pessimista do que os economistas. O mercado ainda bota mais prêmio. Conforme o Banco Central for efetivamente entregando cortes, a gente invariavelmente vai ver essa curva vir mais para baixo. O mercado ele vai acompanhar esse movimento de Banco Central. Mas fato é que o mercado já vê também Selic mais para baixo no final do ano. E quando a Selic cai, isso é bom para fundo imobiliário? Vamos olhar no passado. O ciclo de corte de 16 a 19. Esta segunda janela aqui, é uma janela que marca o movimento mais agudo de corte de juros. Quando a Selic sai lá de 14,25, o primeiro corte em outubro de 2026, um corte tímido de 25 pontos base, sai de 14,25, vem para 14. E ela vai até 6,5 entre outubro de 16 e março
março de 2018. Então a gente está falando aqui, grosso modo, de 1 ano e meio. E FIX, 25% de alta. E olha o que tinha acontecido antes. Tinha tido uma alta robusta com a Selic paradinha. A gente teve uma alta que não foi nem tão robusta quanto esses 34, mas vamos lembrar que a nossa Selic não estava parada. A nossa Selic estava subindo. Ano passado, 2025, a Selic teve altas no começo do ano. Mas a trajetória é muito parecida. Um ano muito forte, mesmo com Selic alta, e aí quando se inicia o ciclo de corte, a gente percebe o movimento. Continuar a valorizar as cotas dos FIIs. O que a gente espera dos juros para fundo imobiliário? Juros trazem um cenário benigno para os FIIs. Investidores vão tomar mais riscos em seus portfólios, vão olhar para as ações, vão olhar mais para investimentos fora do Brasil, vão olhar mais para fundos imobiliários. E estes farão cada vez mais parte dos portfólios das pessoas, já que a renda fixa começará a remunerar em menor nível, e aí a gente vai ver valorização das cotas. É assim que esperamos os FIIs para 2026, porque eu te mostrei agora, se comportou de forma muito parecida no passado. E as eleições? Eu vou ter mais volatilidade. Não será um passeio no bosque em 2026. Mas eu lembro que fundos imobiliários têm, em média, 1/3 da volatilidade das ações. A volatilidade de uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira, ela conversa muito com a volatilidade de títulos públicos indexados à inflação com prazo aí de 5 anos. Então você pega uma cesta de títulos públicos que tem aí até 5 anos de vencimento, a volatilidade desses títulos públicos, ela conversa muito com uma boa cesta de fundos imobiliários. Colocar fundo imobiliário na minha carteira me abre o vértice de ativo de risco, eu começo a tomar mais risco na minha carteira, mas com uma exposição à volatilidade de preços menor do que a gente enxerga nas ações. Em um cenário em que a gente espera ter mais volatilidade, porque o cenário de eleição historicamente traz um pouquinho mais de volatilidade para os investimentos, me parece um bom caminho, respondendo a pergunta, você ter um pouquinho mais de fundos imobiliários na sua carteira. Mas e a mudança? Se tiver mudança de eixo político, né? Aqui a gente nem colocou o principal nome da direita hoje, que é o Flávio Bolsonaro. Quando a gente olha a última pesquisa que saiu agora no começo de janeiro, ele vinha se consolidando efetivamente aí como nome de direita, ainda que em simulações de segundo turno, Tarcísio de Freitas tivesse ali numericamente uma performance melhor no enfrentamento a Lula, mas ali na margem de erro era empate técnico em relação a Flávio, tá? No primeiro turno, performance de Flávio era melhor. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, a gente precisa aguardar. Por exemplo, o Tarcísio só pode ser candidato a presidente se sair do exercício do governo do estado de São Paulo, e ele teria que fazer isso até abril. Então, se ele abrir o mês de maio como governador de São Paulo, você já sabe que ele não vai ser candidato a presidente, muito provavelmente será candidato à reeleição no governo de São Paulo. Então, o nome de direita a gente precisa conhecer. Zema, acho que já confirmou, independente de qualquer outra coisa, o nome de Zema estará lá. Enfim, tem muita coisa para acontecer, mas fato é que fundo imobiliário tem menos volatilidade do que ações. Então, trazer um ativo de risco, com bom potencial de retorno, gerador de renda passiva e com menor vol neste cenário em que veremos mais volatilidade, é positivo para sua carteira. E a mudança de eixo político? Então, vamos imaginar que a gente tem alternância de poder no sentido de viés político. Sai a esquerda, de presidente Lula, entra a direita, e essa direita pode ser Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, ou um outro nome que apareça e consiga arrebatar os corações de quem tem este viés mais à direita na escolha política. Se tivermos uma mudança de eixo, será que isso pode beneficiar os fundos imobiliários? E aqui tem um gráfico importante. Isso aqui é uma projeção do Tesouro Nacional para a dinâmica da dívida pública. Então, a dívida pública em proporção ao PIB, percentual da dívida em relação ao PIB. A gente sairia de algo entre 83 e 84 neste ano, e se nenhuma atitude for tomada, se a gente mantiver o que estamos fazendo atualmente, por isso que o nome do pilar é mudança de eixo político. Isso daqui é se mantivermos o que estamos fazendo, as coisas do jeito que estamos. Mantido esse escopo, esta dívida vai escalar para próximo a 90% do PIB no horizonte aí de 4 anos, 5 anos. Então, a próxima Copa a gente já vai estar falando de uma dívida PIB aí próxima a 90, podendo até ser mais. Depende de outros fatores. Mas fato é que o atual modelo
que temos, promove este crescimento, que é mais forte da relação dívida-PIB no curto prazo, continua subindo indefinidamente, muda o ritmo, mas continua subindo até 2032, e aí ele para, respira e dá uma leve quedinha ali, buscando, mirando os 88. Se tivermos uma mudança de eixo político, e assumindo que este eixo político assuma uma política fiscal mais responsável, maior controle dos gastos, uma tentativa real, não promessa. De promessa, a gente viveu os últimos anos, não vimos acontecer. Uma entrega real de superávit, ou seja, tirando o serviço de juros da dívida, você gastar menos do que arrecada. Como você toca a sua casa, eu espero que você toque assim, eu toco a minha, né? A gente gasta menos do que a gente arrecada. Então a gente espera que o governo, o próximo pelo menos, tente genuinamente fazer isso. E aí essa dinâmica de dívida PIB apresente um crescimento menos forte no curto prazo, crescerá, está encomendado, você não desmantela os malefícios de uma política fiscal expansionista mal conduzida do dia para a noite, mas a gente teria um crescimento não tão forte no curtíssimo prazo, se assumíssemos efetivamente o compromisso de entregar superávit fiscal, e veríamos uma estabilização mais rápida em um patamar mais baixo. Essa sinalização seria muito positiva para esse cara aqui, ó, porque muito provavelmente a gente veria, sabe aqui as expectativas de inflação indo mais, convergindo a meta, os 3%, as expectativas de mercado para juro nominal, taxa Selic, mais para baixo ainda, a curva de juros caindo na ponta longa, indo mais para baixo, juros na ponta longa reflete expectativa fiscal, juros indo mais para baixo, e isso destravaria ainda mais valor dos fundos imobiliários. Como é que você sabe disso, Ricardo? Olhe para o passado. Tá vendo este finalzinho do período aqui de 2019? Neste finalzinho a gente viu a Selic, quando a Selic bateu 6,5 aqui, gente, ela ficou paradinha, de março de 18 até setembro de 19. Mais um ano e meio. Vê que legal, ó? Um ano e meio caindo, um ano e meio parada. Quando chegou neste período aqui, a gente viu a nossa inflação abaixo da meta, não era do teto da meta. A que ponto chegamos? A gente comemorou efusivamente 2025 porque conseguimos ver finalmente o IPCA abaixo do teto da meta. Do teto. Aqui nesta janelinha de 2019, a gente entregou abaixo da meta, do centro da meta, Juros longos lá embaixo. E aí o Banco Central teve condições de, na bola, derrubar o juro de 6,5 para 4,5. É que, infelizmente, logo depois disso, tinha uma pandemia no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pandemia. Foi assim que o Brasil abriu 2020. As expectativas eram das melhores. O que permitiu isso daqui, Ricardo? Teto de gasto. Aqui a gente colocou uma âncora fiscal com um time que estava com compromisso de buscar, e olha, nem começou a gerar grandes números, mas você via credibilidade e uma busca efetivamente para gerar estes números que melhorariam a dinâmica da dívida. E aí toda a população ganhou, porque a população não ganha quando a inflação cai, ganha. Quando os juros caem, a situação não melhora para todo mundo, melhora. E tudo começou uma âncora fiscal construída e um time econômico que estava imbuído de efetivamente buscar o atendimento daquilo, ainda que não estivesse atendendo no curto prazo. Se fizermos esse dever de casa, este gráfico, a próxima vez que o Tesouro fizer esse exercício, ele vai estar mais bonito. E isso é bom para os FIIs. Como eu mostrei para vocês, o passado já mostrou isso. E por fim, setores para 2026. Como é que os setores vão se comportar? Primeiro vamos separar fundo de papel. Fundo de papel, repassador de indexador. O que a gente espera para a inflação desse ano? Mostrei lá no Boletim Focus, lembra? 4%. A do ano passado ficou mais perto ali dos 4,5%, lembra? Então se você tem uma queda de inflação e a tua taxa é inflação mais uma taxa, essa taxa está praticamente a mesma, é de se esperar que o teu fundo imobiliário entregue rendimentos um pouco menores. Isso pode ser compensado porque nesse cenário mais tranquilo, você percebe que o fluxo dessa carteira de crédito vale mais no presente. Se eu pego esse fluxo que está lá na frente e traga valor presente, ele vale mais do que se eu fizesse essa mesma coisa há 12 meses atrás. Ou seja, girar a carteira de CRIs pode trazer vantagens para o gestor, a gestão ativa dos CRIs, e destravar um valor que é lucro, e aí o gestor consegue distribuir e compensar essa queda natural que a geração de caixa que o fundo terá este ano se o gestor tiver uma gestão mais passiva. Carteiras indexadas ao CDI vão pagar um pouquinho menos esse ano, não tem milagre. A taxa Selic vai cair? Vai. O CDI cai, a remuneração cai junto. Mas não vai cair que nem pedra, gente. O processo é paulatino ao longo do ano. O Selic saindo de 15
15, no Paraí 12, um KNCR da vida, um VGIR da vida, fundos que têm carteiras mais CDI, Canuc. É de se esperar que o reais por cota que ele distribua diminua um pouquinho, mas é reflexo do indexador. Você tem que ter essa consciência quando você compra um produto. E nos fundos de papel? Nos fundos de papel, quero mostrar uma ferramenta legal para vocês. A gente tem aqui essa ferramenta CR Tools da Buildings, onde a gente acompanha os diversos mercados. Vou mostrar rapidinho aqui o painel para vocês, painel de escritório, para trazer algumas informações. Tá? Então aqui no painel de escritórios, eu vou pegar a cidade de São Paulo, tá, gente? Porque fundo imobiliário, a maior parte dos ativos estão na cidade de São Paulo. A gente percebe que a vacância aqui, ó, quarto trimestre de 2025, vacância praticamente 16%, veio caindo ao longo do tempo, ó, abril 2024, acima de 20, aí veio 2024, caindo, fechou 2024, acima de 18, veio 2025, caindo, fechou abaixo de 16. Se eu deixar só os imóveis de alto padrão, tirei aqui, ó, deixei só turma que é A, AA ou AAA, eu percebo ainda mais enxugamento de vacância mais baixa. Essa preferência pelos ativos de maior qualidade. Preço de aluguel, preço pedindo, ó, subindo, gente. Saiu lá 2023 abaixo de R$100, agora já passa dos R$120 o preço pedido. Eu vou enxugando a vacância, o proprietário tem condição de ir subindo o preço de aluguel. Então você que achou que o escritório estava morto, não é isso que os dados estão mostrando. E se eu vou por regiões, vamos pegar a região super difícil, Chácara Santo Antônio, por exemplo, aqui em São Paulo. Chácara Santo Antônio, pô, a vacância estava lá na lua, né? Aqui, ó, 50% lá em 2023, tá em 32. Ela abriu 2025 em 48, veio para 32, enxugou pra caramba. É alta a vacância? É. Afeta o preço pedido. Você tem que ser agressivo no preço pedido, mas a vacância vem diminuindo. Vamos pegar a Chucre Zaidan, que muita gente olhava torto para ela. A vacância da Chucre, onde é que tá? 16. Gente, era 33, caiu pela metade. E você já vê reflexo no preço pedido. O preço pedido começa a andar. Ver o preço pedido na Chucre Zaidan acima de R$100 era algo desejado por todos no mercado de escritórios. Finalmente, a gente viu que chegou nesse patamar. Paulista! Turma que já é Paulista, uma das minhas regiões preferidas de escritórios. O pessoal já tentou matar a Paulista algumas vezes. E essa aqui é a Avenida Paulista. Saiu de uma vacância de 20% para 6%. Preço pedido de escritório sai dali perto de R$100 para 144. É uma região que sempre responde muito bem, responde rápido. Faria Lima! Tem gente questionando, vou colocar aqui, ó, Nova Faria Lima, que é o creme de la creme, onde estão aqueles escritórios bacanas, sabe aquele escritório onde está o BTG e o Google, bonitão, prédio da Baleia, tem a Baleia lá na frente, Nova Faria Lima. Os mais bacanas, o creme de la creme da Faria Lima. A vacância tá até esticadinha aqui, né, gente? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esticadinha pros patamares, né? Tava ali em 7, chegou a bater 10, agora tá mais perto de 8. Já foi menor, né? Tava ali em 6 em 2023. Então, diferente dessas outras regiões que eu mostrei, de 2023 para 2025, subiu um pouquinho a vacância, né? Mas, gente, tá super controlada, abaixo de 10%. E mais importante do que isso, olha o preço pedido. Sai de 211, vem para quase 300, na média, tá? Tem ativo na Faria Lima que já tá pedindo perto de R$400 o metro quadrado. Então, esse número de vacância subir um pouquinho é muito mais quase que o mercado expulsando quem chegou ali no momento em que o valor por metro quadrado cabia no orçamento da empresa, mas esse novo valor não cabe mais. E como para a empresa não é crucial ter o CEP na Faria Lima, ela vai embora. Isso acontece em regiões super premiums, os proprietários ficam tranquilos e defendem preço. Mesmo essa vacância de Faria Lima, particularmente não vejo como problema. O mercado de escritórios vai muito bem e acredito que 2026 será um ano em que a gente verá mais enxugamento de vacância, mas mais do que isso, praças começarem a pegar mais preço, porque abriu uma boca de jacaré nesse crescimento muito forte de Faria Lima, por exemplo, de valor por metro quadrado. Outras cresceram, mas não cresceram com a mesma volúpia. Essa boca de jacaré fechando. Não que Paulista vá custar os R$300 de Faria Lima, não é isso, mas essa diferença que está em patamares acima de média histórica, fechando por quê? Porque essas outras regiões vão conseguir capturar mais valor. Essa é a minha expectativa. Mercado de logística. Mercado de logística, turma, vai bem, viu? A vacância no Brasil tá ali em 7%, a mais baixa da história, mesmo com a gente com atividade construtiva na lua. Áreas em projeto, em construção, o estoque crescendo. Olha o estoque aqui, passa de 40 milhões de metros quadrados, né? Isso daqui era 30 e poucos milhões ali 2023, 2022, 2023. A gente já passa de 43 milhões e construindo mais. Então, mesmo com esse aumento de estoque, vacância caindo, patamar baixo, preço
subindo. Saímos dos famigerados R$20 por metro quadrado, já na média nacional ali nos 28. Se eu for para praças mais demandadas, a região sudeste, por exemplo, e vou tirar aqui, vou deixar só galpão legal, só AAA, AA e A. Vacância em 8%, preço pedido 30 no sudeste, hein, gente? E se eu fechar mais, vamos pegar São Paulo. O pessoal fala muito do raio 30, né? Vacância até um pouquinho mais alta, porque a atividade construtiva não para aqui, mas o preço por metro quadrado reage muito bem. Vamos pegar aqui Eixo Imigrantes, onde está ali ABC, preço pedido, perto dos R$40, R$37. Guarulhos, vou pegar Fernão primeiro aqui, 45, Dutra ali 36 também. Então, quanto mais perto aí deste raio 30 de São Paulo, isso sem contar você ter o galpão dentro da cidade, né? São Paulo capital também, valor ali flertando com os 40 por metro quadrado, para ativos de maior qualidade. Gente, logística vai muito bem, obrigado. Os fundos de escritório estão mais descontados do que os fundos de logística. O compósito renda ganho de capital me parece mais atrativo em escritório, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter logística na sua carteira. Para mim faz muito sentido e cada vez mais sentido você ter logística na sua carteira. É fundamental. Shopping center, quando a gente olha o varejo em 2025, teve um momento um pouco mais difícil. As métricas dos shopping centers em 2025, aqueles que cresceram não apresentaram crescimento no mesmo nível de anos anteriores. Você vinha de anos de crescimento forte, né? Depois da dureza da pandemia, crescimentos elevados. Uma hora você tem um crescimento um pouco mais tímido, um ano de 0 a 0, inclusive, relativamente normal. Selic na lua, isso mesmo com o mercado de trabalho mais apertado, as taxas de desemprego em patamares historicamente baixos no Brasil, mas ainda assim o crédito caro, isso inibe um pouco o consumo. O cenário de queda de juro tende a ser positivo olhando para este elemento. Então, shopping center mais bem precificado não quer dizer que esteja bem precificado, só está melhor precificado do que escritórios, por exemplo, mas vem com um carrego de renda bem interessante também. Por quê? Porque se destacou, cresceu forte, especialmente ali 23 e 24. 25, um crescimento um pouco mais tímido, mas ainda assim algum crescimento e, mais uma vez, elemento-chave na carteira. Então, vejo destravamento de valor interessantíssimo em escritório e um carrego de renda com destravamento de valor, porque você vai ter queda de juros e aí vai todo mundo junto em logística e shopping centers. Sem esquecer de duas classes que vão muito bem nesse cenário de queda de juros. Primeiro, fundo de fundos, historicamente destrava bastante valor, vem amassado do cenário de juro alto, é isso que a gente está vendo agora. E os multi-estratégias, boa parte deles nasceram de fundos, então também estão com preço amassado, porque herdaram esse preço amassado do fundo de fundos e tendem a destravar valor nesse cenário. É isso que este analista que vos fala espera para 2026 no mercado de fundos imobiliários. E você espera o quê? Já está alocado em fundos imobiliários? Conte para mim quais são os fundos imobiliários preferidos, onde você mais alocou aí na sua carteira. E não se esqueça, se você quiser a ajuda do time da Finclass para montar a sua carteira de investimentos, se você quiser este analista escolhendo os melhores fundos imobiliários para você, se junte à Finclass, venha ser mais um assinante. Que ano passado, na carteira de fundos imobiliários, não é que a pessoa conseguiu os 21 do IFIX, conseguiu bem mais do que isso. As nossas carteiras entregaram retornos acima do CDI, e aí a gente olha para a carteira como um todo, renda fixa, investimento no exterior, ações, a carteira como um todo, onde FII é um pedacinho dela, batendo com tranquilidade o CDI no ano e nos últimos 3 anos, que é o histórico que nós temos dessa carteira. Se você quiser se juntar a esses assinantes, acesso às nossas aulas do básico ao avançado, live todo dia com o analista para tirar suas dúvidas, comunidade para você aprender mais com os outros assinantes, perguntar, ser respondido pelos analistas, pelos moderadores. Link aí na descrição para você aproveitar a condição super especial e se tornar assinante Finclass. Te espero no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.